honra, satisfação tê-los aqui. Mais uma live de quinta-feira, trazendo como tema o orgulho. E eu vou estar falando para vocês o que de fato atrapalha em relação ao orgulho e a trilha também do sucesso. Como é que o orgulho ele vai entrar, na verdade, dentro dessa dinâmica do nosso dia a dia. Algo que nasce lá na infância. Vocês vão entender o porquê. E eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Também sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Tudo isso reunido para trazer o melhor conteúdo de qualidade para vocês. E nessa noite, como eu falei, eu vou falar sobre orgulho. O tema é como o orgulho atrapalha a trilha do sucesso e incentiva o fracasso. Eu venho fazendo uma série de lives na direção, falando sobre orgulho, e criei nessa série agora falando sobre a trilha do sucesso, a trilha do fracasso e o orgulho. Como essas três coisas elas podem estar relacionadas e como pode atrapalhar também, e você entender toda essa dinâmica. Então compartilha essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E falando desse tema, a última live, essa é a segunda parte dessa série. E na última live eu estava falando sobre a questão do mundo digital. Como esse mundo do digital, de Instagram, redes sociais, é um mundo de comparações. É um mundo onde as pessoas se preocupam mais com o que você tem, o que você faz, e menos com o que você realmente é. O que eu sou, o que você é. E a partir disso, pode ser muito cruel eu estar falando isso, mas é o que acontece na prática. Eu posso dar um exemplo que as redes sociais têm pessoas que vão usar Photoshop, uma série de coisas, e vão dar um exemplo de uma mulher que quer chegar a um corpo ideal e ela está vendo aquela foto de Photoshop, e ela vai buscar algo que ela não vai conseguir chegar porque é Photoshop, não é real, não fala daquela pessoa realmente, e não na velocidade que aquela mulher alcançou aquilo. Então existe um trabalho, existe uma academia, existe uma alimentação, existe horas de sono, então existe todo um processo. Então com esse mundo digital, os processos deixam de ser a atenção e o resultado passa a ser a atenção principal. E a gente vai entender na prática que o processo é que leva ao resultado. Existem mais pessoas mais impacientes atualmente. Existem pessoas fast food, que o processo é rápido, é dinâmico, e as coisas nem processam direito. Essa atenção ao presente quase não existe. É futuro, pensando no futuro, fazer, e a gente acaba esquecendo que o processo, isso até eu vou citar o filme O Poder Além da Vida, que fala justamente isso. A beleza está no processo.
e até o Rick Chester falou em um dos vídeos dele, que é importante a gente suportar o processo para alcançar o nosso resultado. Então, hoje nesse mundo digital, comparações, nunca se viu tanto, entre aspas, a vida do outro, né? Se comparou tanto a vida do outro como a gente hoje tem se comparado com as pessoas. Esse acesso a essas informações, fotos, vídeos, faz com que a gente compare, e a comparação faz com que a nossa autoestima ela baixe, que a nossa autoestima seja afetada, porque a gente começa a querer desejar essa vida do outro, a ficar insatisfeita com a nossa vida. Então começam uma série de mecanismos aí a acontecer. E a trilha do sucesso, do fracasso, a trilha do fracasso, ela vem a partir da arrogância, que é o arrogar, prepotência, vaidade, e as pessoas estão mais preocupadas com o que os outros pensam do que se preocupar com a sua própria necessidade. Então a gente está mais preocupado em ter para mostrar para as outras pessoas do que o que você quer realmente, a sua necessidade. Então esse ter para mostrar para o outro, né, para agradar esse outro, seja para ser querido por esses outros, hoje é o que tem sido mais vigente. E finalmente existe o atalho. Eu falei da arrogância, prepotência, vaidade, pensar excessivamente no que os outros vão pensar, e o atalho. Então esses são alguns pontos da trilha do fracasso da sua vida e da minha vida. Se você trilhar esse caminho, você vai chegar ao fracasso. Achar que existe um caminho fácil para o sucesso, é muito fácil pensar isso. E depois disso você mergulha na zona de conforto. Se você não está crescendo hoje na sua vida, é porque você está em uma zona de conforto. E você precisa identificar em qual área da sua vida você está na zona de conforto, porque ela está te impedindo de avançar, crescer, ser mais. E aí você se pergunta, Whindersson, essa trilha do fracasso, essa trilha comportamental, atitudinal, crenças, que é isso que eu vou falar sobre nessa live de hoje, a crenças. O que te impede de crescer? O que te impede, ou te impediu seu pai, sua mãe, o profissional? É o que te impede de ter aquela vida financeira? Compartilha essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Isso tudo tem um nome. Isso tudo tem um nome que te impede. O orgulho. O orgulho te impede de crescer. Estamos vendo aqui manifestações de uma pessoa orgulhosa. Estamos vendo aqui, quando eu falo de arrogância, eu falo de prepotência, eu falo de vaidade, eu falo de você se preocupar excessivamente com os outros. Noélia, seja bem-vinda. Eu estou falando de orgulho. Querer pegar atalho é orgulho. Então, tudo isso são manifestações do comportamento de uma mentalidade orgulhosa. O orgulho o orgulhoso é arrogante, o orgulhoso é prepotente, o orgulhoso é vaidoso. O orgulhoso busca atalhos.
o orgulhoso está numa zona de conforto. E só orgulhoso fica na zona de conforto. Só orgulhoso não faz. Porque ele é tão orgulhoso que ele diz que não precisa fazer. Para que fazer? Para que aprender algo sobre os filhos? Para que? Eu vou dar um jeito e eu vou criar os meus filhos. Ele fica na zona de conforto, como aquela mulher orgulhosa, aquele marido orgulhoso. Jai, seja bem-vinda. O casamento não está legal. Ele está o quê? Ele não está percebendo que o afeto caiu, diminuiu, o carinho, o respeito caiu e está tudo diminuindo. E ele continua paralisado na zona de conforto. Por quê? Porque é orgulhoso. Ele acha que vai dar conta sozinho. Ele é bom o suficiente para dar conta de tudo sozinho. Então, o meu problema, o seu problema, sempre vai ser produzido pelo orgulho. O orgulho é a única coisa que te impede, ou pelo menos é a primeira coisa que te impede no seu dia a dia, na sua vida. E eu vou repetir aqui, Aba, seja bem-vinda. Eu vou repetir aqui e eu quero que você abra o seu coração agora. E preste atenção no que eu vou falar aqui. Todos os nossos problemas começam pelos episódios. A gente acabou sendo rejeitado. Então, existe a origem, desses problemas. Todos os nossos problemas começam com episódios de rejeição. E aí você pode falar agora, tá? Whindersson, pare um pouco aí, porque eu estou meio confusa ou confuso. Porque você disse que o meu problema é o orgulho. Agora você está dizendo que todos os meus problemas começam com episódios de que eu fui rejeitado. E a resposta é sim. Através da rejeição se produz o orgulho. A partir da rejeição. Então, se você observar bem, na nossa vida, a primeira coisa é a rejeição. A pergunta é: quem não foi rejeitado na vida de alguma forma? Se eu perguntar a você que está assistindo essa live, o que é rejeição para você, talvez algumas pessoas relatem algumas situações da própria vida. Mas o que é ser rejeitado ou rejeitada? E a rejeição machuca. Lembra quando você foi rejeitado pelo seu pai ou sua mãe? Ele não queria que você nascesse, preferia o seu irmão, a sua irmã. Eles rejeitavam demais quando optava ou necessitava trabalhar demais. Então, no momento que ele trabalhava demais, automaticamente você se sentia rejeitado ou rejeitada. E aí você ficava sozinha ou sozinho em casa, preso. E naquele dia, um dia específico, você foi molestado ou molestada e seu pai não estava lá para te proteger e sua mãe também não estava lá para cuidar de você. Então, rejeitado pelos gritos, rejeitados pelas surras, rejeitado pela
ausência, e também essa rejeição produz feridas emocionais, fraturas emocionais, que a maioria de nós nos acompanham, né, por toda a vida. Feridas que não cicatrizam, feridas que doem. Uma fratura dói, uma ferida dói até que cicatrize, ela vai doer. A rejeição dói. E aí eu vou relatar um caso. Teve um caso que uma pessoa chegou até mim e ela disse, Whindersson, ela falou isso chorando. É um homem de mais ou menos os 40, entre 40 a 45 anos. Ele fala, Whindersson, eu me lembro o dia que o meu pai saiu de casa com as 2 malas na mão. E meu pai chorava, e ele sai de casa com 2 malas pelo portão. Eu fiquei gritando, papai, papai, vai não, papai, não vai não. E ele foi embora. E lembro com clareza dessa cena, e eu perguntei a ele, como é que você se sentiu? Ele fala, eu me senti rejeitado. Meu pai me deixou com a minha mãe, ele foi embora, ele me rejeitou, ele rejeitou o Whindersson. Então foi forte, foi tão forte isso. Ele disse, né, essa pessoa de 40, se eu não me engano, de 40 a 45 anos, ele disse a palavra, eu sinto essa dor até hoje. Só que ele estava falando daquele episódio há 40 ou 45 anos atrás, ou mais ou menos os 40 anos. Ele entendeu como uma rejeição. E aquela ferida emocional, ele sente ou está sentindo durante 40 anos. Depois que ele sentia, né, apesar de ter passado 40 anos, ele vive isso como se fosse agora, estivesse acontecendo hoje, no presente. Mesmo passando esse tempo todo, esses 40 anos da vida dele. Então, essa rejeição produz feridas emocionais. Essas feridas vão produzir o orgulho. Então, se você não entendeu como é que nasce e como é que produz o orgulho, é através dessa rejeição, dessa interpretação, dessa rejeição que a gente tem na fase de... Marta, seja bem-vinda. Na fase de criança e na fase de adolescência. Então, a rejeição produz feridas emocionais, e essas feridas vão produzir o orgulho. Seja bem-vinda. Então, essas feridas, essa cadeia que a gente acaba entrando, essa cadeia terrível, essa cadeia cruel emocional, ela vai bater nos vícios. Aí você pergunta, Whindersson, que vício é esse? É vícios emocionais. Então, é algo, o que acontece nesse momento? Só para você entender. Nessa cadeia, vamos lá, recapitulando, você que está entrando agora, né, e não pegou as outras informações, eu vou fazer um resumo como é criado o orgulho, tá? Como é criado o orgulho. Então você na infância foi rejeitado. Quais possíveis rejeição? Talvez seu pai e sua mãe
passasse longos momentos trabalhando, é uma forma de rejeição. Ou então aconteceu algo com você, seu pai ou sua mãe não estava ali para te proteger. Ou então esse pai ou essa mãe, em um determinado momento, com 3, 4, 5 anos, saiu de casa. Esse abandono é considerado uma rejeição. Então tudo isso. Então, primeiramente tem a rejeição, essa cadeia, tá? Acompanha toda a produção do orgulho. Tem a rejeição, da rejeição produz fraturas emocionais, feridas emocionais. Essas feridas emocionais vão criar orgulho. De que forma? Eu vou começar a levantar muros para me proteger, ou para proteger as feridas emocionais. Repare, você caiu, né? Vamos pensar que você caiu no chão, ralou o braço todo. Você vai deixar exposto essa ferida ou vai querer proteger para que ninguém toque? É a mesma analogia. Você vai proteger para que ninguém toque, para não doer essa ferida. Construir esse muro, você vai gerar um gatilho de ofensa. Sabe aquela pessoa que está sempre na defensiva? Você não pode falar uma coisa que ela já vem com 7 pedras na mão. Ali ela já está no processo em um gatilho de ofensa. Ou seja, alguma coisa aconteceu lá atrás. Ela se sentiu, ou ela está na defesa. Ela está em posição de ataque o tempo todo. Então ela está com essas muralhas que foi construída pelo orgulho, né, levantada, e aí qualquer movimento que vem de lá, qualquer fala, qualquer olhar, isso é percebido por ela como um ataque. Só que não tá falando dessa pessoa que está falando ali naquele momento. Está falando daquele episódio. Eu dei o exemplo de um rapaz de 40 a 45 anos. O fato aconteceu lá atrás, há 40 anos, só que a pessoa revive, ela vive como se estivesse acontecendo agora. E geralmente, essa vivência de hoje é desproporcional ao estímulo atual que ela está vivendo ali naquela situação, ali naquele momento. É desproporcional. Então ela está realmente revivendo aquilo. E aí, a partir desse gatilho, vai gerar o quê? O vício emocional. E nesse vício emocional, a gente começa a beber. Então, eu estou atendendo uma paciente que ela está em um loop de ferida muito grande, onde ela revive em um processo de culpa fatos que aconteceram lá atrás. E ela vira e mexe, ela está trazendo aquele fato do passado. Ela não desconecta, ela quer viver. Então já chegou no estágio de vício emocional. E ela falando que dá um alívio quando ela fala sobre aquilo. Só que ela está trazendo só coisas negativas, coisas que vai culpar a ela. E isso não é legal. Porque a vida está acontecendo hoje, aqui, no agora. Se ela não faz nada agora, no presente, ela não vai transformar essa situação para o positivo e construir um futuro melhor. Ela só vai ficar nesse looping, voltando para o passado. Então, ela já está bebendo. Então, entenda que existe vícios emocionais, não é só de cigarro, de bebida, não. Existe vícios emocionais. É a mesma sensação. Uma pessoa que tem um vício de cigarro, né, que o que está por trás é a nicotina, quando ela está ansiosa, ela está agoniada, eu quero fumar. Aí quando ela fuma, existe um alívio. A mesma coisa, fazendo analogia com essa cliente, o vício dela é reclamar, falar que antes era melhor,
E hoje, né, ela sempre volta a esse passado. Então, quando ela fala em termos de reclamação ou do negativo, ou ela se culpa, há um alívio na hora que ela fala. Então é como ela bebesse desse vício. É a mesma sensação, um alívio, só que para o processo dela não é bom. Então é preciso que a gente possa, como eu falei, todos os nossos problemas, a origem é orgulho. Só que antes do orgulho vem a questão da rejeição. A rejeição vai produzir todo, como eu falei na cadeia, a rejeição vai produzir fraturas emocionais, feridas emocionais, depois vai criar o orgulho, e o orgulho vai criar gatilhos de ofensas e finalmente produzir o vício emocional. Tem gente com vício de ser abandonado, com vício de ofensa, com vício de grito, com vício de ser rejeitado. Então essas pessoas elas criam, literalmente elas criam situações para que ela beba daquele vício. Então literalmente ela vai beber desse vício emocional. Se você não sabia disso, não tinha nem noção que existia vícios emocionais também, então eu estou te apresentando essa nova perspectiva, porque existe e muita gente bebe. E todo vício é preciso quebrar esse padrão para que você possa retornar a um padrão saudável, tá? E isso, né, como eu falei, é uma série de lives sobre orgulho, tá? Sobre o vício emocional, eu vou estar falando na próxima live, né, para vocês. Deixe seus comentários, né, o que foi proveitoso para você, os aprendizados. Deixe nos comentários também do vídeo. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, também deixe seus comentários como o orgulho pode estar atrapalhando o seu dia a dia. E qual é a trilha do sucesso que a gente precisa desenvolver, e qual é a trilha do fracasso que você tem se deparado muito, mais na sua vida. Qual é a área da sua vida que você tem sido mais orgulhoso? Comece a identificar qual é a área que você precisa quebrar essas muralhas, esses muros do orgulho. Aonde você identificar, você vai começar em direção àquilo para quebrar esse ciclo, tá? E para isso, eu vou estar fazendo essa série de lives para que você acompanhe tudo isso acontecendo, né? E você entenda e o que você precisa fazer. Na próxima live eu vou estar falando, me aprofundando mais sobre o vício emocional, tá? Eu espero você aqui nesse mesmo, quinta-feira, que eu separo para falar sobre psicologia, coach. E dia de segunda-feira eu também falo sobre ansiedade, depressão, que também é um resultado dos atendimentos como psicólogo, que vai trazer algumas orientações, porque a gente sofre por falta de conhecimento, pela ignorância, e aí até o fato de ser encaminhado para um psicólogo, ser um psiquiatra. Então dia de segunda eu falo mais sobre ansiedade e depressão. E dia de quarta-feira eu trago filmes para que a gente possa trocar aprendizados, para que a gente possa cada vez mais ter referência, algo que é o filme, que é lúdico, a gente pode tirar aprendizados, grandes lições para a nossa vida, através da vida do personagem principal ou do contexto como um todo, tá? Então, convida mais pessoas, traz realmente as pessoas para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele liberta. Vou falar na próxima quinta-feira sobre o vício emocional. Então, você vai descobrir qual é o seu vício emocional, tá? Gratidão, um forte abraço. Se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, o link está aqui na bio do Instagram. E
né? Segue a gente, se inscreve, compartilha, esteja junto com a gente nessa jornada do crescer e contribuir, para que a gente possa unir forças e levar, né, essa informação, esse conhecimento para mais pessoas. Que você esteja junto comigo nessa jornada. Muitas coisas já aconteceram a partir dessa jornada. E você agora pode vir junto comigo para que a gente possa, né, fazer a nossa parte. Não precisa muito, é só fazer a nossa parte, tá? Forte abraço, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau, gente.